Olá pessoal, na aula de hoje de estatística nós vamos falar sobre a distribuição de frequência. A distribuição de frequência também é uma forma de representação tabular que nós temos, tá? Mas ela é um pouco mais característica, ela tem algumas especificações que difere ela das demais formas de tabela, categórica, territorial ou temporal que a gente tem. Então vamos começar a construir a ideia do que é essa distribuição de frequência. Em estatística, a gente está sempre acostumado a trabalhar com um volume muito grande de informação. E aí, o desafio da estatística é saber como lidar com esse conjunto, esse volume de informação, de uma forma bem objetiva e bem sintetizada. Então, a gente usa muito a representação por distribuição de frequência, que é quando você agrupa as informações que têm a mesma medida ou o mesmo valor em grupos menores, em classes menores. E aí, pra gente, o que é essa frequência? É a medida, é a repetição, é o número de repetições, tá? Então, antes que a gente passe para um outro exemplo, vamos pensar da seguinte maneira, né? Nós falamos aí em aulas anteriores em medições de altura dos nossos alunos aqui da faculdade, por exemplo, de um período, de um semestre. Se eu tiver 20 alunos que têm a mesma altura de 1,70 m, por exemplo, eu posso agrupá-los todos numa mesma linha da tabela, tá? Então, a frequência é essa repetição de uma mesma medida. Então, essa tabela que a gente vai trabalhar agora é uma tabela que busca resumir esses dados da melhor forma possível. Usa-se a palavra frequência porque está associado a agrupar valores que se repetem, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, antes da gente mostrar a tabela para vocês, vamos entender quais são os conceitos principais que a gente tem. O primeiro conceito que nós temos são os dados brutos. Esses dados brutos são os dados como você coleta. Você vai lá na sala, vai pesquisar a altura dos alunos, então você vai na sala, distribui o questionário e pega o questionário. E aí depois você vai registrando numa folha de caderno ou até numa planilha, do jeitinho que você vai pegando. Cada questionário que você pega, você registra, sem preocupar em nenhum tipo de ordenação ou organização. Isso é o que a gente chama dos dados brutos. O rol já é quando eu começo a organizar. Coloco, por exemplo, numa ordem crescente ou decrescente as minhas informações. E aí eu começo a organizar, entrar naquela etapa de organização da estatística. Os dados podem ser tabelados em grupos sem classe ou em grupos com classe. Vamos entender melhor esse conceito quando a gente estiver trabalhando com uma tabela daqui a pouco, que é quando eu consigo colocar apenas os dados agrupados sem classe ou não agrupados em classe, é quando eu tenho a medida e a frequência, medida e frequência. Quando eu tenho um agrupamento em classe, é quando eu consigo resumir 2, 3 medidas numa linha só de tabela, tá? Então, eu coloco um intervalo aí. Vamos ver como que a gente tem isso aí mais adiante. Mas primeiro a gente está construindo alguns termos, alguns conceitos que, quando eu falar com vocês, vocês já vão saber de antemão do que se trata. Algumas convenções que a gente usa. Essa notação aqui de uma barra com traço, e seja ele a barra à esquerda ou a barra à direita, representa para a gente a noção de limite, tá? É uma limitação que a gente tem sobre os dados. É como se eu colocasse uma barreira, não posso ultrapassar dali e nem posso, só posso voltar, ultrapassar eu não posso, tá? Aqui é quando eu tenho a barreira dos dois lados e aqui é quando tem um certo grau de liberdade. Vamos ver isso na prática como que fica. Limites de classe. Se eu dividir o meu intervalo em classes, eu preciso de ter um mínimo e um máximo. Então, eu tenho um limite inferior e tenho um limite superior, que é representado pelo LI e pelo LS, respectivamente, tá? Porque aí a gente tem uma noção que LI é de limite inferior e LS é de limite superior. Bom, uma informação que também a gente não pode deixar de ter antes de montar uma tabela é sobre o que é a amplitude total. A amplitude total, ela dá pra gente uma dimensão do tamanho da nossa amostra, do tamanho dos nossos dados. Então, para eu saber o tamanho desses dados, não é a quantidade, tá, gente? É o tamanho, tá? É o tamanho de informação que eu tenho. Eu vou de um valor menor até um valor maior. Então, eu sei que a amplitude total é limite superior menos inferior. Eu sei que eu vou, por exemplo, de 5 a 20. Então, eu tenho um tamanho de amostra ali de 15.
tá? Então, eu tenho 15 espaços a serem ocupados ou 15 espaços a serem preenchidos. Bom, vamos colocar na prática tudo isso que eu disse para vocês, colocando uma tabela bem simples, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente está investigando ou estudando a faixa etária de crianças de uma determinada UBS. Aí, se os dados são primários ou secundários, agora para a gente não é o mais importante. O importante é vocês olharem aqui, ó, que se vocês fizerem uma leitura horizontal, linha por linha, ou vertical, coluna por coluna, a gente não encontra nenhum tipo de organização. O que significa isso? Significa que isso aqui constitui para a gente o que a gente chama de dados brutos. A pessoa fez um levantamento e à medida que ela foi pegando a idade, ela foi registrando, preenchendo a tabela, sem nenhum tipo de preocupação além de registrar a medida, tá? Trabalhar com isso aqui estatisticamente não é muito viável, não é muito interessante, porque aumenta as chances de erro. Então, o que a gente começa a fazer? Trabalhar esses dados. E trabalhar esses dados significa organizá-los, ou seja, eu constituo o que a gente chama de rol. Agora vocês podem notar que os dados estão todos em coluna, em ordem crescente. Comecei da menor idade e fui até a maior idade, que é 15 anos, registrada ali, tá? Então, uma vez que eu organizei esses dados, a gente tem o que a gente chama de rol. Agora a gente vai começar a construir a nossa tabela de frequência. Mas antes da gente passar para o próximo slide, eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhezinho que a gente vai usar, que é o seguinte. Notem que aqui, ó, a idade de 4 anos, ela acontece 3 vezes. A idade de 7 anos, ela vai acontecer 4 vezes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a construir uma tabela em que o 4 vai aparecer uma única vez. Eu não vou precisar escrever o 4 toda vez que eu precisar 3 vezes. O 7, 4 vezes e qualquer outra medida que esteja repetindo. Então, eu vou começar a construir a minha tabela de distribuição de frequência. Olha ela aqui, tá? Essa é a mais simples que a gente tem. Olha só, a idade de 4 anos foi registrado 3 vezes. A idade de 5 anos apenas uma e assim sucessivamente, ó, 12 anos foram 4 crianças com a mesma idade. Então, notem, só para a gente fazer uma comparação, que uma tabela que eu tinha com 36 células, eu passei a ter agora com a menor quantidade de células, né? Um menor número de linhas e colunas nessa tabela. Isso significa que eu estou resumindo a minha tabela. Então, eu estou constituindo uma tabela de distribuição de frequência em classes, tá? Então, esses dados são medidos e sua respectiva frequência apresentada ali. Bom, posso parar aqui? Posso. Mas se eu quiser melhorar a minha tabela ou aprofundar a minha tabela, tem como. Eu posso, por exemplo, fazer uma tabela de intervalo de classe, tá? Aí sim, a gente vai começar a usar aquelas notações que eu li para vocês e expliquei para vocês anteriormente, que é a simbologia de intervalo e identificar ali na tabela quem são cada um daqueles elementos ali. Então, olha só, as divisões de intervalo, essas linhas que está aqui com as idades, a gente chama de classe. Como que eu determino quantas classes eu tenho numa tabela? Existem 2 métodos, né? O método mais prático é, se o número de medidas é menor do que 25, eu uso o K igual a 5, que é o mesmo que a raiz de 5, tá? Se eu uso um número de medidas é maior do que 25, eu uso que K é a raiz de N. O que é o N pra gente? É o número de dados. Então, por exemplo, se eu tenho lá 36 dados, eu vou usar que K é a raiz de 36. E aí eu acho um valor aproximado. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, que K, a raiz de 30 dá 5,5. Então, o que a gente faz? A gente busca aumentar. Ao invés de 5,5, está perto do 5, mas está perto do 6. Então, uma dica que eu dou é, sempre vá para um número inteiro maior, e não volte no número inteiro menor, tá? Então, aqui seria 6 classes sem o menor problema, tá? Bom, dividir, eu já sei quantas classes eu tenho que ter. Como que eu estabeleço essas classes? Como que eu começo a construir? Para isso, eu preciso ter a notação de intervalo. E aí, gente, vou chamar a atenção para vocês nesse detalhezinho da notação de intervalo. Quando eu tenho esse formato, parece que é um T de cabeça para baixo, tombadinho, nem é de cabeça para baixo, um T deitado.
tá? Essa barrinha vertical aqui, ó, quando ela está próxima do número, isso significa que o número faz parte daquele intervalo. Quando eu não tenho a barrinha vertical próxima do número, aquele número ele está ali, mas a medida dele não está registrada naquela linha, tá? Então, para a gente entender, no intervalo de 4 a 6 anos, eu só registrei as idades de 4 e 5 anos. A idade de 6 anos, ela vai ser registrada na linha de baixo. Notem que o último valor de uma classe é o primeiro da classe posterior. Esses valores, a gente dá o nome de limite inferior e de limite superior, tá? Cada intervalo tem o seu limite inferior e tem o seu limite superior. Nesse caso aqui, ó, para a segunda classe, o limite inferior é 6 e o limite superior é 8. Aqui eu estou registrando crianças de 6 e 7 anos. As crianças de 8 anos não fazem parte desse conjunto, fazem parte do conjunto de baixo. E assim a gente vai construindo a tabela. Outra informação importante que eu falei para vocês, a amplitude total. A amplitude total, ela pega o menor valor medido, que é 4 anos, e subtraio o valor, e faço uma relação, não é uma subtração direta, mas faço uma relação com o maior valor medido, tá? Então, para eu calcular a amplitude, eu peguei 16, que é o limite superior, menos 4, que é o limite inferior. Aí vocês assistindo aí, vocês devem estar se perguntando o seguinte, mas lá na tabela que eu mostrei para vocês, eu não tenho uma idade de 16 anos. Então, por que essa idade de 16 anos está aqui? Por que eu estou registrando 16? Tá? Aí eu vou lembrar vocês de um detalhe importante, que é, esse 16 não tem a barrinha vertical próxima dele. O que significa? Que eu estou registrando ali 14 e 15 anos. Não estou registrando 16 anos. Ah, mas então por que você não botou de 14 até 15? Porque tem uma outra informação que é muito importante para a gente dentro de uma tabela de distribuição, que é o que a gente chama de amplitude do intervalo. Do mesmo jeito que eu tenho a amplitude total, que é o maior menos o menor da tabela inteirinha, eu posso fazer essa conta por cada intervalo. Posso pegar o maior da primeira classe, subtrair do menor. E assim eu posso ir fazendo isso sucessivamente. E o interessante na estatística é que ela é muito precisa para esses detalhes. E indica-se que todos os intervalos tenham a mesma amplitude. Então, notem de uma forma bem direta aqui, ó. Eu tô indo de 2 em 2, ó. De 4 para 6, de 6 para 8, de 8 para 10, 10, 12, 12, 14. Eu tô sempre pulando de 2 em 2. Se eu chegasse aqui embaixo e fizesse de 14 para 15, eu ia estar quebrando essa regra. Então, eu coloco até 16 porque eu tô garantindo que os meus dados os meus intervalos estão passando de 2 em 2. Mas eu não erro botar o 16 porque o 16 não está entrando como medida, tá? Então, aí é o que a gente tem ali, ó, como amplitude de intervalo. Aí, gente, um cuidado que vocês devem ter quando estiverem estudando e quando estiverem praticando a estatística. Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença pra gente. Então, por exemplo, na amplitude total, o L de superior e inferior é maiúsculo. Por quê? É da distribuição toda. Tá? Quando eu trato de intervalo, eu coloquei o L minúsculo para superior e para inferior. Por quê? Não é do todo, é apenas de uma porção, tá? Que é apenas uma classe ou toda, se eu quisesse calcular, ok? Bom, o que tem de importante pra gente, além de você lembrar desses detalhes que eu acabei de falar para vocês? É o chamado ponto médio. O ponto médio é uma medida que eu uso fazer classe por classe, tá? Usando os limites inferior e superior da classe. Então, o ponto médio é o que a gente chama de uma média aritmética, tá? Eu calculo ele fazendo a soma do limite superior mais o limite inferior dividido por 2. E se eu fizer isso aqui em cada uma dessas classes, eu obtenho o ponto médio de todos. Tá vendo, ó? 6 mais 4 por 2 dá 5, 8 com 6, 14 por 2 dá 7 e assim sucessivamente. Eu consigo ir construindo todos os pontos médios. E é importante vocês fixarem isso aí, porque a gente vai usar essas informações mais para frente, quase que até o final da nossa etapa.
Então, é muito importante que vocês esclareçam todas as dúvidas e aprendam de verdade, etapa por etapa. Bom, quais são os tipos de frequência que a gente tem? Né? Eu tenho tabelas de frequência? Tenho. E o que eu posso fazer com essas tabelas? Fazer cálculos de frequência. E quais são esses cálculos que são realmente relevantes para a estatística? A chamada frequência simples ou absoluta, que a gente já fez aí, que é quando eu agrupo as medidas, tá? Eu não fiz nenhum trabalho matemático a não ser pegar as crianças com idade de 4 e 5 anos e colocar numa mesma linha. As crianças de 6 e 7 anos e colocar todas no mesmo conjunto. Então, o que a gente tem ali é a chamada frequência simples ou absoluta, representada pelo F minúsculo com o índice I. Esse I refere-se a cada classe. Classe 1, 2, 3 e 4, eu tenho I1, I2, I3, I4 e assim sucessivamente. Uma outra frequência que a gente tem muito importante é a frequência relativa. E como que eu calculo essa frequência relativa? Eu pego a frequência da classe e divido pelo somatório de todas as frequências. Aquele símbolo que a gente tem no denominador ali, que é um E diferente, na matemática ele representa somatório, a soma de todos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu somo todos os FIs, vou somar toda essa coluna e encontro o total, que é 36. Então, se eu quero calcular a frequência relativa, eu posso ter ela com percentual ou sem percentual, tá? Então, vamos ver como que a gente tem isso aí. Olha só, para essa primeira classe aqui, eu tenho uma frequência simples de 4. Se eu fizer 4 dividido por 36, eu acho aproximadamente 0,1011, tá? Aquilo ali tem uma informação quantitativa, que é muito mais interessante para o leitor e até para o autor do trabalho, trabalhar na forma percentual, porque a gente consegue enxergar melhor isso. E aí, qual é a representatividade? Se eu multiplico por 100, eu tenho 11,11%. Qual o significado? 11,11% de todas as crianças que foram registradas, tiveram a sua idade registrada, se concentram naquela classe ali. Então, é como se você falasse assim, em algumas pesquisas você ouve falar assim, 30% dos estudantes estão dentro de uma faixa econômica. É porque teve esse cuidado de distribuir e agrupar eles. Então, o que a gente pode dizer é que de todas as crianças investigadas, aproximadamente 11,11% possuem uma idade entre 4 e 6 anos. E aí a gente pode construir para todas as classes a nossa frequência relativa. Notem que aqui ó, eu peguei a frequência de cada classe, dividi por 36 e aí aqui eu não coloquei no fator multiplicador por 100. Deixei isso aí como um desafio ou uma tarefinha para vocês fazerem isso aí para aplicar um pouquinho do que a gente está falando aqui, tá? Essa informação para a gente dá para a gente uma ideia de localização ou de onde se concentra ou tem uma maior concentração ou uma menor concentração de informação. Outra frequência, outro tipo de frequência muito comum é a chamada acumulada, tá? Essa frequência acumulada, ela tem um passo a passo que ela é simples, desde que a gente consiga compreender o que está acontecendo. Então, olha só, para eu calcular aquelas frequências que estão apresentadas para você ali, para vocês, o que eu fiz? Ó, peguei a frequência simples da primeira classe e repeti. Porque a ideia de acúmulo é que você já vem juntando as coisas, né? No nosso caso, juntando medidas. E na primeira classe eu não tinha nada antes dela, então a frequência acumulada da primeira classe é sempre ela mesma. Bom, passando para a segunda classe, eu já tenho. Eu tenho a informação da primeira, mais da segunda, me dando a medida de frequência acumulada da terceira classe, da segunda classe. E esse processo de zigue-zague que eu costumo brincar é até o final, tá? Para a próxima, eu acumulei na segunda classe 11 crianças, 11 idades, com mais 7 da terceira, até a terceira classe eu acumulei 18 crianças. Qual o significado, qual a importância disso para a gente na estatística? É você exatamente estabelecer qual é a concentração. Então, por exemplo, eu poderia dizer para vocês ali que 50% das crianças se encontram na faixa etária de 4 até 10 anos. Como que eu enxergo isso? Porque se eu tenho 36 crianças, o 18 foi atingido na terceira classe na frequência acumulada. Então, eu sei que
metade das crianças eu já registrei ali. E essa metade vai de 4 anos até 10 anos. Então, isso são análises que a gente pode fazer e discussões que a gente pode ter dentro do nosso trabalho estatístico, tá certo? Aqui, para a gente finalizar essa etapa, eu montei a tabela todinha para vocês. O que eu falei para vocês que a gente fez numa tabela com classe? Né? Nós tínhamos os dados em dados brutos, organizamos e agrupamos. Para isso, estabelecemos quem é a nossa frequência simples, o nosso ponto médio, que só para a gente relembrar, é a soma do limite superior com o inferior dividido por 2 em cada classe. Fizemos o cálculo da frequência relativa percentual, que eu deixei para vocês finalizarem lá, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, 22,22% das crianças entrevistadas ou investigadas possuem uma idade entre 12 e 14 anos. Então, a gente pode estabelecer qual é o maior ponto de concentração de crianças. E a nossa frequência acumulada, que é quando a gente estabeleceu todos os acúmulos, tudo que foi sendo agrupado, que foi sendo acumulado ao longo da pesquisa, tá? Então, essa daí é uma tabela que nós temos de distribuição de frequência com intervalo de classe, sendo explorada na sua essência, com frequência simples, ponto médio, frequência relativa e frequência acumulada, ok? Então, pessoal, um bom estudo para vocês e precisando da gente, a gente está lá no portal, está no site, pode perguntar, pode mandar mensagem que a gente está sempre disponível a responder. Um abração e até a próxima.